No vasto deserto, sob um sol abrasador, milhares de olhares se voltavam para a Arca da Aliança. O símbolo de Deus entre o povo, feita de acácia e revestida de ouro puro, a arca reluzia, refletindo a glória do Criador e a esperança do seu povo em meio à adversidade. Os murmúrios da multidão ecoavam, questionando como o Altíssimo poderia habitar entre seres tão falhos e imperfeitos. Dentro da arca, as tábuas da lei, o pote de maná e a vara de Arão falavam de santidade, provisão e a escolha divina do povo. O peso do passado se misturava à esperança do futuro, enquanto o povo aguardava ansiosamente a direção de seu Deus fiel. Era um momento de profunda reverência. A arca não era apenas um objeto, mas o centro da relação entre o Criador e sua criação. Enquanto a multidão se silencia, os levitas se aproximam da arca com passos cautelosos e reverentes, os rostos iluminados pela esperança. Um murmúrio cresce entre o povo, alguns olham com temor, outros com reverência, conscientes do peso da presença divina diante deles. Os levitas levantam a arca, a madeira resplandecente em ouro reflete a luz do sol, simbolizando a glória de Deus entre os homens. Uma brisa suave traz um aroma sagrado, enquanto os querubins na arca parecem ganhar vida, protetores da presença do Altíssimo. A multidão se une em um só clamor, abraçando a expectativa de que Deus, finalmente, está entre eles, pronto para guiá-los. Os tambores começam a tocar, batendo em ritmos fervorosos. A música sagrada ecoa pela vastidão do deserto, sua força aumentando. As vozes se entrelaçam em louvor. O som é uma mistura de temores e promessas, um reconhecimento da grandeza do Criador. Mas entre a alegria surge a dúvida. Murmurações sobre a capacidade do povo em merecer tal presença começam a se espalhar. Um sacerdote, percebendo a inquietação, se aproxima da multidão, levantando a mão em sinal de paz, buscando restaurar a confiança. Deus é misericordioso, ele declara, e ele nos escolheu não por nossa perfeição, mas por sua bondade. Suas palavras tranquilizam alguns. Gradualmente, a dúvida se dissipa e a têmpera fervorosa toma conta da congregação. A fé começa a reinar na multidão. A arca avança e todos seguem atrás, cada passo simbolizando um compromisso renovado com Deus, prontos para a jornada. A multidão seguia a arca, caminha entre a poeira da estrada, enquanto o sol poente lança sombras longas sobre eles. Os sons dos instrumentos musicais exalam alegria, mas o olhar de alguns é preenchido por incerteza sobre o futuro. Um sacerdote eleva a voz, lembrando que a presença de Deus está com eles, trazendo segurança em meio às dúvidas. Com fé renovada, os israelitas avançam, decididos a confiar na promessa de Deus em cada passo dado. Após meses de travessias, finalmente eles alcançaram uma nova terra, onde esperavam cumprir a promessa divina. As cidades cercadas esperavam regra divina e a arca tornava-se um símbolo de conquista e fé em Deus. Com a arca ao centro, líderes do povo oram pela vitória, unidos em propósito e fé diante da batalha que se aproximava. A batalha se desenrolou e, ao toque das trombetas, a arca foi erguida como um estandarte de esperança. Vitórias e derrotas moldaram o povo e o tempo passou. A arca passou a ser vista com respeito, mas também com estranheza. Enquanto isso, entre as tribos, crescia a expectativa de um novo profeta, alguém que renovasse a aliança com Deus. O profeta desejado crescia e muitos começaram a falar sobre as promessas que Deus havia feito no passado. Este jovem, conhecido como Jesus, absorvia as histórias e sua vida tornava-se um reflexo das esperanças de um novo pacto. Quando adulto, ele se apresentou ao povo, proclamando que era o pão da vida que saciaria ambientes espirituais. Um murmúrio de incredulidade surgiu entre a multidão, muitos se perguntando se realmente era o Messias prometido. Jesus, percebendo a dúvida, reafirmou que ele reescreveria as verdades divinas no coração de cada um que nele acreditasse. Ele se dirigiu a um grupo de discípulos, preparando-os para a transformação que estava prestes a ocorrer em suas vidas. Jesus lembrou-lhes do maná que sustentou os israelitas, afirmando que sua oferta seria muito maior e eterna. A esperança começava a florescer, como a vara de Arão que se tornara símbolo de vida e escolha divina. Cada palavra de Jesus penetrava corações, como a luz que dissipa a escuridão da alma, renovando a fé. Os discípulos, tocados, começaram a entender que a nova aliança prometida se realizava através da presença de Cristo. Enquanto a mensagem de Jesus se espalhava, o povo se unia, formando uma nova comunidade pela fé e amor. Conflitos surgiam e a resistência se tornava cada vez mais forte, mas a paixão de Jesus e seus ensinamentos permaneciam firmes. Os desafios somente fortaleciam a mensagem do Senhor, uma promessa de que a nova era estava prestes a se revelar. A nova aliança se aproximava, com Jesus liderando o caminho, aguardando o momento em que a história mudaria para sempre.
A multidão se reunia ansiosa nas ruas de Jerusalém. O ar estava carregado de tensão enquanto Jesus caminhava em direção ao templo. Ele sabia que o tempo de sua entrega estava próximo. Olhava para os rostos aflitos, refletindo esperança e desespero na mesma medida. Os sacerdotes murmuravam entre si, planejando como silenciar aquele que desafiava suas tradições e seu poder. À medida que se aproximava do Calvário, o peso da cruz refletia não apenas o fardo físico, mas o sacrifício de toda a humanidade. Olhos emocionados seguiam seu caminho. Aqueles que antes acreditavam nele agora se perguntavam por que isso está acontecendo. Ao chegar no topo, Jesus olhou para a cidade, suas lágrimas misturadas ao suor, clamando pela salvação de seu povo. Com cada prego que cravava sua carne, o eco da redenção ressoava. Pai, perdoa-lhe, sua voz tremia, mas era firme. No momento do seu falecimento, o céu se cobriu de trevas. A terra tremeu como se sentisse o luto de toda a criação. O véu do templo se rasgou, simbolizando que agora todos poderiam se aproximar de Deus sem barreiras. A morte de Jesus foi a consumação da promessa. O sacrifício perfeito não apenas substitui, mas traz nova vida. Os cemitérios começaram a se abrir e muitos santos ressuscitaram, proclamando a vitória sobre a morte. As boas novas começaram a se espalhar. Ele vive, se tornaria o grito de redenção através das gerações. As boas novas começaram a se espalhar. Maria, ainda em choque, visita o sepulcro onde o corpo de Jesus jazia, buscando entender a transformação. Ao se aproximar, ela vê a pedra removida e o sepulcro vazio. Seus olhos se arregalam enquanto um anjo aparece e diz: ele não está aqui, ressuscitou. Atônita com as palavras do mensageiro celestial, Maria corre para contar aos discípulos sobre a ressurreição, sua voz transbordando de alegria. Os discípulos, duvidando, se reúnem em um aposento com portas trancadas. Eles sentem medo, ainda abalados pela perda e pela traição de Judas. De repente, Jesus entra, desafiando as barreiras do medo. Ele diz: a paz esteja convosco, e mostra suas feridas, confirmando sua identidade. Com a presença de Cristo, a fé renasce nos corações dos discípulos. Eles sentem a experiência de viver com o Senhor, transformando suas vidas. Inscreva-se e compartilhe.